eternamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações, onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu tocar a ponta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei, quando profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei, onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será, quando eu obedecer a sua voz. Oh Deus, o segredo é te obedecer, Senhor. Aleluia. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações, onde eu passar. Boa noite, graça e paz. Mais uma noite, mais uma terça-feira, mais um dia de live, né? Como é bom poder parar esse tempo e meditarmos juntos na palavra de Deus, né? É um tempo assim bem precioso, onde nós deixamos os nossos afazeres e juntos com vocês a gente estuda a palavra, né? Porque a palavra, ela é viva e toda vez que a gente lê, ela traz um ensinamento novo para nós, né? Vamos estar orando para começar a nossa live de hoje, esse tempo de estudos. Querido Jesus, nós te louvamos, Deus, por esse tempo e pedimos, Jesus, que o teu Espírito Santo possa estar com cada um, Deus, estar nos nossos corações, nas nossas mentes, Jesus, para que possamos discernir e ter sabedoria sobre a tua palavra. Deus, abençoa cada um que está conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Boa noite para Beth, boa noite para Anitta, que já entraram, né? Sejam todas bem-vindos e que o Senhor possa estar nos abençoando, o Senhor possa estar cuidando de cada um de nós nessa noite, né? Boa noite para minhas netas, para Laura, para Sara, que estão assistindo, né? Que Deus os abençoe também. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre obediência, né? Sobre obedecer a Deus, né? E nós vamos estar estudando o livro do profeta Isaías, que é lá no Antigo Testamento, Isaías, o capítulo 1 já, o versículo 18 e 19 e 20. Boa noite para o Vinícius, o William, né, e a Raquel, sejam muito bem-vindos. O livro de Isaías foi escrito mais ou menos 700 anos antes de Cristo, né? Eu sempre falo isso, e foi num tempo assim bem crucial na história de Israel, porque o reino estava dividido entre Judá e Israel, né? Judá Sul, Israel Norte, né? Boa noite para a irmã Lídia, seja bem-vinda. E ambas as nações, elas estavam num conflito muito grande, né, interno e externos, porque entre elas mesmas, elas tinham seus conflitos internos, como nós temos hoje, né? E elas estavam sofrendo com isso. Então, Deus chamava os profetas, e nesse tempo era Isaías, que se propôs a fazer o trabalho do Senhor, a servir o Senhor, para estar falando para essas nações, né? E o capítulo 1, ele já começa estabelecendo isso, num tom
daquilo que a gente deveria fazer e da nossa obediência para Deus, né? Então, os versículos 1, do 18 até o 20, ele vai falar assim: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se persistirem, se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois é o Senhor quem fala. E essa palavra eu acho que ela é muito atual para nós nos dias de hoje, né? Porque facilmente nós pagamos o preço da desobediência, né? Hoje eu tô falando sobre o preço da obediência, mas nós pagamos sobre o preço da obediência, da desobediência. Isso acontece todas as vezes que nós escolhemos a nossa opinião em vez da opinião e a direção dada pela palavra de Deus. Boa noite para Lena, seja bem-vinda também. E assim, ó, muitas vezes a gente quer fazer com a força do nosso braço, a gente quer fazer a nossa vontade, a gente quer que as coisas aconteçam como a gente quer. Estamos seguindo sempre adiante e muitas vezes a gente vai fazer as coisas e várias vezes, muitas vezes mesmo, a gente diz assim: eu vou fazer e seja o que Deus quiser. Mas a gente realmente não quer fazer o que Deus quiser, seja o que eu quero fazer, né? Nós fizemos as coisas, daí dá errado e nós falamos assim: mas Deus queria que fosse assim. Não, Deus não queria que fosse assim, mas nós, pela nossa desobediência, por querer fazer como nós queremos, deixamos as coisas fluírem de uma maneira diferente. Saímos daquilo que eu falei a semana passada sobre os nossos propósitos, saímos do propósito do Senhor para nossas vidas. Boa noite para o seu Adão, para a dona Júcia ali em Monte Castelo, sejam bem-vindos. E assim, ó, nós quando fazemos a nossa vontade, nós não consultamos o Senhor Jesus, nós não consultamos Deus para fazer as coisas, nós não convidamos Deus para estar conosco nisso, as coisas saem erradas. Nós temos uma disposição incrível para arcar as consequências da desobediência. Nós muitas vezes estragamos uma história linda porque nós desobedecemos a Deus, porque nós fazemos as coisas que o Senhor não quer que a gente faça, né? Mas o mundo faz, então eu vou com o mundo. Não, nós não podemos estar junto com o mundo do jeito que o mundo faz. Nós temos que estar no mundo, mas nós não temos que nos inserir nas coisas do mundo. E os atalhos nos desviam dos caminhos do Senhor. Muitas vezes a gente faz coisas que fazem com que a gente saia dos caminhos do Senhor. E, consequentemente, no lugar onde deveria ser o nosso destino com Deus, a gente sofre. E a consequência de quando nós desobedecemos a Deus é muito grande. Hoje eu recebi um vídeo, né? Eu acho que várias pessoas mandaram esse vídeo, onde se falava sobre Jesus e Satanás tendo uma conversa, né? E Jesus pergunta para Satanás qual que é o valor, qual era o preço dele, que Satanás queria para entregar o povo para Jesus, né? E Satanás disse que para que Jesus ia querer esse povo, né? Boa noite para Dona Hermínia, seja muito bem-vinda, Dona Hermínia, saudade da senhora. Por que Jesus ia pagar um preço por nós? Um povo desobediente, um povo desonesto, um povo que casa e separa, um povo que rouba, um povo que mente. Por que Jesus ia pagar por isso? E mesmo assim, Jesus pagou por nós um preço de morte de cruz, um preço de sangue. Satanás responde para Jesus que ele queria todo o sangue, tudo de Jesus, e Jesus pagou por nós. Então, assim, na leitura dos profetas do Antigo Testamento, consequentemente, a gente vê os alertas de Deus para o seu povo. E hoje não é diferente, porque Jesus ele continua alertando o seu povo, continua chamando ao povo para um arrependimento, né? O profeta já dizia antes: lavem-se espiritualmente, trilhem o caminho de volta para Jesus, voltem para Deus. Mas o que acontece? O povo
continuava sendo um povo rebelde, um povo desobediente. Então, assim, o povo sofria já naquele tempo e hoje o povo continua sofrendo. Sofrendo porque desobedece à palavra do Senhor. Não era por falta de orientação que o povo se desviava, né? Lá Deus usava os profetas para falar. E hoje nós temos a palavra de Deus, nós temos acesso, nós temos a internet, nós temos várias igrejas, nós temos vários líderes para nos ajudar. Mesmo assim, nós deixamos de seguir a palavra do Senhor. Mesmo assim, a gente sai, a gente foge daquilo que é verdadeiro, né? E na nossa era, ainda mais temos acesso a aprender sobre a palavra de Deus. Mas mesmo assim, nós parece que ficamos cegos muitas vezes, né? Nós desobedecemos muitas vezes. No final de semana, o Rosemar pregava sobre a palavra de Deus, onde falava sobre o rei... deixa eu me lembrar o nome do rei. Josafá, né? Eu sempre lembro de Jonatas, mas é Josafá. E que ele lutou uma guerra que não era dele. E nós, quando desobedecemos a palavra do Senhor, nós ficamos lutando guerras que não são nossas guerras. Aqui o profeta está dizendo, obedeçam, porque quando nós desobedecemos, nós estamos sofrendo porque nós lutamos guerras que não são nossas. Quando estamos fora da vontade do Senhor, nós estamos sofrendo porque lutamos aquilo que não é para nós, que era para outra pessoa, mas nós atropelamos as coisas e sofremos as consequências com isso. E qual seria o preço da obediência? Mesmo que inicialmente esse preço pode parecer penoso, porque muitas vezes obedecer a Deus pode ser dolorido. A palavra de Deus diz, negue-se a si mesmo. Né? O caminho da obediência, ele envolve sempre isso, né? Ele envolve isso, né? Negue-se a si mesmo. E negar a nós mesmos é difícil. Não é fácil para ninguém, porque nós somos humanos. Então, negar a nossa vontade, aquilo que você pensa assim, mas eu podia fazer assim, eu poderia fazer assim. Não, é realmente negar-se tudo de nós e dizer, não, Senhor, eu estou aqui. Isaías, ele diz, né, eis-me aqui, usa-me a mim, né? Muitas vezes nós até dissemos assim, Senhor, podes me usar, Senhor, pode fazer a tua vontade na minha vida. Mas nós só falamos da boca para fora, porque o nosso coração continua sendo desobediente e enganoso. Boa noite para a Sônia, para o Gustavo lá em Campos Novos, sejam bem-vindos. Nós estivemos com eles no final de semana e foi muito bom, né? Então, assim, mesmo sendo penoso, o resultado de servir a Deus e de obedecer a Deus é sempre infinitamente melhor. É algo assim surreal quando a gente pensa de tudo aquilo que o Senhor Jesus faz pela nossa vida. Quando nós entregamos para Jesus a nossa família, a nossa vida, os nossos bens. Eu sempre falo que é algo assim bem difícil das pessoas entenderem e principalmente das pessoas entregarem para Jesus os seus bens, né? E nós não temos nada aqui nesse mundo, nós não temos que juntar tesouros aqui nesse mundo, porque o nosso tesouro está no céu, né? Quando vemos agora essa catástrofe no Rio Grande do Sul, quando vemos que num piscar de olhos as pessoas perderam tudo, a gente muitas vezes precisa refletir sobre isso. Que muitas vezes juntamos tanta coisa aqui nessa terra e de uma hora para outra perdemos. E quando nós morremos, nós não levamos nada disso. Então, obedecer a Deus envolve a morte do eu. E isso dói. Eu morrer para mim mesmo e viver para Deus, muitas vezes é dolorido. Mas quem tem disposição de negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz, acaba experimentando a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, que está escrito lá em Romanos 12:2. Então, se a vontade do Senhor é sempre boa, agradável e é sempre perfeita, significa que ela sempre vai ser melhor do que a nossa vontade. As nossas vontades precisam morrer. Existe uma semente no nosso coração que tem que brotar e tem que queimar
e tem que estar sempre com vontade de mais buscar ao Senhor. Os dias estão maus, os dias estão tenebrosos, e o Senhor Jesus vai voltar para nos buscar. Nós cremos nisso, né? Nós cremos como igreja que um dia Jesus vai voltar para nos buscar. E igreja, quando eu falo igreja, somos nós, né? Não são outras pessoas. Não é um templo. A construção é somente um templo, né? Aqui é a igreja, somos cada um de nós. Então, nem tudo que acontece na nossa vida é porque Deus quis. Nós falamos isso, mas aconteceu porque o Senhor permitiu, claro. Deus permite porque Ele nos deu o livre-arbítrio, né? E nesse livre-arbítrio, muitas vezes nós nos perdemos na nossa caminhada. Muitas vezes nós esquecemos de onde nós saímos, de onde o Senhor Jesus nos tirou. Boa noite para a dona Sueli e o seu Sadi. Muitas vezes nós nos esquecemos daquilo que nós vivíamos antes de conhecer verdadeiramente a Jesus. Muitas vezes nós deixamos as coisas do Senhor de lado para fazer tantas outras coisas, né? Nós temos tempo para muitas coisas, mas não temos tempo para Deus. Nós esquecemos que o Senhor, Ele vê todas as coisas e nos vê o tempo todo. E que muitas das vezes nós parece que achamos que o Senhor não está do nosso lado e que Ele não está vendo. E Deus, Ele conhece o mais profundo do nosso coração. E quando Ele fala assim, o mais profundo, é aquilo que mesmo às vezes a gente pensa assim, eu não vou contar isso para Deus, eu não vou falar isso para Deus. Deus sabe. Por que nós temos que falar para Deus? Porque Ele quer conversar com a gente, porque Ele quer estar do nosso lado, né? Nós que muitas vezes nos perdemos e não conversamos e não colocamos para Deus. Somos rebeldes, somos desobedientes mesmo, né? Esquecemos de Deus em muitas coisas da nossa vida. Nós precisamos avaliar se nós não estamos pagando preço por sermos desobedientes ao Senhor. Nós temos que avaliar as nossas vidas. Tem momentos na nossa vida que nós temos que parar tudo e avaliar realmente o que está acontecendo, né? Aqui no versículo 18, Deus está falando, né? Venham, vamos refletir juntos. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Então, não importa como nós estamos, o erro que nós cometemos, Deus pode limpar os nossos pecados, os nossos corações, se nós verdadeiramente obedecermos a Deus. E no versículo 19 diz, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. E isso é fato, é real, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. Então, se nós estivermos realmente dispostos, se nós refletirmos sobre a nossa vida, como nós estamos, será que estamos em obediência ou em desobediência à palavra do Senhor? Será que nós estamos esquecendo daquilo que o Senhor nos chama? Será que nós estamos vivendo o amor de Jesus? Será que as pessoas estão vendo a nossa vida como discípulos do Senhor? Será que quando as pessoas olham para nós, elas lembram de nós e lembram de Jesus através das nossas vidas? Como está a tua vida de oração? Como está a tua vida de leitura da Bíblia? E aqui eu não falo de religião, estou falando de algo assim, muito além disso, porque religião não leva ninguém para Deus, não leva ninguém para o céu. Eu estou falando assim, de nós estarmos realmente conectados com Deus. Boa noite para a dona Dorildes, lá em Omerene. Assim, eu estou dizendo que nós precisamos nos conectar com o Senhor Jesus. Nós precisamos estar orando. E falar com Deus é através da oração. É aquele tempo que nós acordamos e dedicamos já na manhã esse tempo de oração com Deus. Deveria ser o nosso primeiro pensamento, Jesus. A nossa prioridade quando acordamos deveria ser agradecer ao Senhor pela noite que tivemos. E agora, nesse tempo frio, como é bom nós dormirmos numa cama quentinha,
como é bom nós termos agasalhos. Então, assim, obedecer a Deus é buscar a Deus, é realmente orar, ouvir a voz do Senhor. Não importa o erro que nós fizemos. Muitas pessoas sofrem porque elas vivem do passado. O passado, deixa lá no passado. A palavra diz que o Senhor, Ele apaga os nossos pecados, Ele apaga aquilo de errado que nós fizemos. Ele transforma a nossa vida, se nós realmente quisermos ouvir a Deus. Está dizendo aqui, ó, que nossos pecados podiam ser vermelhos, como a escarlate. Mas eles, quando aceitamos Jesus, quando nós realmente obedecemos ao Senhor, isso se torna branco como a neve. Nesse tempo que já está começando a cair neve, de tão frio que está, hoje é uma noite muito fria, a gente vê o branco da neve e a gente pode olhar e sentir o quanto a graça, o amor, a misericórdia do Senhor Jesus é conosco, que Ele torna aquilo que é feio, branco como a neve na nossa vida. Se atentamente nós ouvirmos a voz de Deus, se nós atentamente buscarmos ao Senhor, com certeza nós comeremos o melhor dessa terra. E quando a gente fala em comer o melhor fruto nessa terra, é poder viver uma vida de paz, uma vida de oração, é poder estar com a nossa família, estar com as pessoas que gostam de estar com a gente, é você estar no teu trabalho, onde você estiver, você fazer o que é correto aos olhos do Senhor. Nem tudo que acontece nas nossas vidas é porque Deus quis. Nós precisamos analisar e ver se nós estamos fazendo a vontade do Senhor ou estamos fazendo a nossa vontade. Queremos vencer pela força do nosso braço. Os atalhos nos desviam do caminho do Senhor e, consequentemente, do lugar onde deveria ser o nosso destino. Os atalhos nos desviam do caminho do Senhor. A porta para o céu continua sendo estreita. O caminho continua sendo o mesmo. Não mudou. Então, precisamos avaliar muitas vezes como está a nossa vida, como nós estamos vivendo, se estamos vivendo em obediência ao Senhor ou em obediência ao mundo. O mundo oferece muitas coisas, e coisas boas e coisas bonitas, mas são caminhos que nos levam à morte. Precisamos voltar ao Senhor enquanto é tempo, né? Precisamos voltar, porque no versículo 20 de Isaías 1 diz: mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois é o Senhor quem fala. E o Senhor continua falando. Se ouvirmos a Deus, comeremos do melhor dessa terra. Mas caso contrário, nós teremos um caminho de morte. Nós não precisamos correr atrás das bênçãos. Quando obedecemos ao Senhor, as bênçãos chegarão automaticamente na nossa vida. Porque milagre é a consequência da nossa fé. E uma pessoa que vive na fé, ela vive de milagres. E quando é milagre, tem a ver com o Senhor Jesus. Vamos estar orando por isso, né? Orando para que o Senhor sonde os nossos corações. E se há algo em nós que não vem do Senhor, que faz com que a gente não possa viver sobre as bênçãos, conseguir ver a grande e maravilhosa graça e amor de Jesus nas nossas vidas, que caia por terra e que o Senhor Jesus abra os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar realmente o que o Senhor quer na vida de cada um de nós, né? Eu também quero orar pelo retiro das mulheres que vai acontecer nesse final de semana lá em Três Itilhas, né? Que o Senhor esteja cuidando de cada uma que vai chegar, né? Vem mulheres de todo o estado, então assim, que o Senhor cuide de cada uma, né? E que lá nós possamos estar sendo renovadas pela palavra do Senhor Jesus. Vamos orar? Querido Jesus, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, Pai amado, porque tu sempre estás conosco, Deus. Deus, porque a tua graça e a tua misericórdia é sobre nossas vidas, nós
conseguimos estar aqui nessa noite, Jesus. Eu te peço, Deus, que tu possa sondar cada coração nessa noite, Deus. Que a tua palavra diz que se nós deixarmos tudo de lado, se nós negarmos a nós mesmos, Jesus, e te seguirmos, nós encontraríamos bênçãos, milagres, e nós um dia nos encontraremos contigo face a face no céu, Deus. Pai amado, eu te peço, Deus, que abençoe cada um nessa noite, Deus. Que os nossos corações possam ser segundo o teu coração, Jesus. Que possamos ter o melhor dessa terra, porque somos amados por ti e porque vivemos, Deus, em obediência à tua palavra, Jesus. Te peço que a tua bênção e a tua graça seja com cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém, né? Que possamos realmente estar a cada dia vivendo a vontade do Senhor Jesus para as nossas vidas. Oh Deus, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a ponta dos meus pés, sei que a sua bênção chega. Levanta sua mão e diga: bendito serei na terra, bendito serei. Venho profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito, bendito serei, bendito serei.